Boa noite, irmãos. Boa noite, visitantes. Estamos dando início a mais uma palavra pastoral, mais uma live. Eu não sei quantos dos irmãos já estão conectados. Nós vamos aguardar um pouquinho para iniciarmos. Boa noite. Então vamos lá. O que significa ser agradável a Deus? Pare e pensa nessa pergunta. E é essa pergunta que eu quero direcionar essa nossa oração inicial antes da palavra pastoral. O que significa ser agradável a Deus? Vamos orar, tá bom? Desculpa. O que significa ser agradável a Deus? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque aqui o Senhor nos reuniu, é aqui que nós nos encontramos para refletir, ó Deus, sobre o que significa uma vida agradável a Deus. Eu peço ao Pai que o Senhor esclareça o conceito para cada um de nós, conforme nós caminhamos nos textos bíblicos, desvendando para nós esse conceito tão importante para uma vida cristã saudável, para uma vida cristã santa. Nós te louvamos, porque Jesus Cristo é aquele que morreu em nosso favor, é aquele que agradou o Senhor, é aquele que tornou o nosso substituto na cruz, viveu uma vida que nós não podemos viver, morreu a morte que nós deveríamos morrer. E eu te louvo, Deus, por isso. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, o que significa uma vida agradável a Deus? O que é agradar a Deus? Todo cristão sincero, todo cristão que foi, obviamente toda pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, tornando-se um cristão sincero, um cristão movido para crescer na sua vida cristã como um todo, quer agradar a Deus. É fascinante quando nós lemos o depoimento da própria Escritura em Hebreus capítulo 11, versículo 5, sobre um personagem, sobre um homem de Deus chamado Enoque. Preste atenção o que diz o texto bíblico. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Um tanto quanto misterioso essa caminhada desse homem chamado Enoque. Mas o pouco que nós sabemos é fascinante sobre a vida de Enoque. Enoque andou de tal maneira que ele agradou a Deus e Deus o trasladou para os céus. Ele não conheceu a morte. Enoque foi arrebatado e Deus dá um testemunho de que sua vida o agradou. E aí nós lemos isso e pensamos, nós queremos viver para agradar a Deus. Só que o versículo seguinte põe uma declaração um tanto quanto desanimadora, pelo menos no seu início. Olha o que diz. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por um lado, nós temos a experiência de Enoque, um homem que agradou a Deus. Por outro, nós temos uma declaração simples e curta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, a gente tem que pensar sobre esse conceito, nós temos que olhar para outros textos da palavra de Deus e pincelar algum direcionamento do que significa essa vida agradável a Deus. O final do versículo 6 de Hebreus 11 diz, desde o início, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, para início de conversa, o que nós estamos falando sobre agradar a Deus tem que mover do campo das intenções para o campo da fé. Se nós vamos crescer em vidas que agradam a Deus, nós não estamos discutindo das nossas intenções. Nós não estamos discutindo sobre o que nós queremos fazer. Nós estamos falando de algo que pertence ao campo da fé. E fé também não significa o quanto você acredita em algo. A fé que nós estamos lidando aqui, sim, é essa certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então essa certeza é informada pelo que se lê, pela revelação da palavra de Deus. Uma vida agradável a Deus, ela é pela fé, e fé na revelação de Deus, a nós hoje, na Escritura, na palavra de Deus. Então deixa eu fazer algumas considerações sobre o que significa então esse agradar a Deus pela fé,
construído em cima da certeza da Escritura e que nos distingue do paganismo. Eu vou repetir aqui uma ilustração que eu já disse para os irmãos em alguns contextos, em especial de escola bíblica dominical. Mas eu quero aproveitar que a gente está reunido nessa situação diferente e depurarmos um pouco o nosso conceito sobre agradar a Deus. E isso tem a ver, obviamente, com aquilo que a gente viu ou assistiu no filme do King Kong. Você lembra dessa história do filme do King Kong? Se você não assistiu o filme do King Kong, vai ter um pouco de spoiler agora. Eu vou contar para você agora um pouco do que se passa no filme do King Kong. Não esse último que passou, o Kong, mas o anterior. Na história, no enredo do filme do King Kong, nós temos aquele barco repleto de cineastas, tem uma atriz. Eles chegam numa ilha pré-histórica e encontram uma porção de bichos pré-históricos e se desenvolve toda a aventura. No decorrer da história, a atriz ela é capturada por alguns nativos que oferecem essa atriz para o rei da ilha, o protetor da ilha, o Kong, na tentativa de apaziguar a ira dessa besta, dessa enorme fera chamada Kong. Então eles trazem sacrifícios, buscando agradar o Kong e desviar-se da sua ira e garantir proteção na ilha. Porque no final das contas, embora o Kong seja uma figura um tanto quanto assustadora, ele os protege de criaturas ainda mais assustadoras, as criaturas da ilha. Então esse é o conceito pagão de agradar a Deus. Nós vamos trazer sacrifícios, agradar essa divindade, ok? E garantir um favor. Essa é a ideia pagã de agradar a Deus. Essa não é a perspectiva cristã de agradar a Deus. Não é essa perspectiva que nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Não é essa perspectiva que pela fé nós vamos buscar agradar a Deus. Então nós temos que construir uma maneira de enxergar agradar a Deus baseado no Evangelho. Okay? E o que é o Evangelho? O Evangelho é que Jesus Cristo viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver, morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. Segundo as Escrituras, ele ressuscitou no terceiro dia. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador são salvos. Então está aí a mensagem do Evangelho. Ele viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, que foi tentado em todas as coisas, mas diferente de nós, ele não pecou. Hebreus 4,15. E ele morreu a nossa morte. 2 Coríntios 5,21 diz que ele se fez pecado em nosso lugar. Ele se tornou pecado no meu lugar, no seu lugar. Então nós temos um substituto. Aquele que viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver, foi também aquele que ouviu uma voz do céu que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é meu filho amado, de quem eu me agrado." Só Jesus Cristo agradou o Pai de forma perfeita. Então ele se torna o nosso substituto. A vida que eu e você não conseguimos viver, Jesus Cristo viveu. E se ofereceu como sacrifício para morrer a morte que eu e você merecíamos morrer. Com base nisso é que nós vamos construir uma visão do que significa agradar a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 diz: "E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou." Então ele morreu por mim, para que eu não viva mais para mim mesmo, mas viva para ele. Você percebe então que a maneira como hoje nós vivemos, a maneira que hoje nós buscamos nos esforçar, a maneira como hoje nós buscamos a obediência, tudo é resposta daquilo que Cristo fez por mim e por você, crente em Cristo Jesus. Isso é um conceito fundamental. Isso, meus irmãos, nos distingue do paganismo. Isso nos distingue da idolatria. Adorar a Deus é uma resposta ao que ele fez por nós em Cristo Jesus. E nessa mesma passagem, alguns versículos antes, nós vemos o apóstolo Paulo declarando o seu objetivo de vida. Qual é o seu objetivo de vida? Agradar a Deus. Agora nós lembramos do exemplo de Enoque. Enoque, que obteve o bom testemunho do Senhor, agradou a Deus, foi trasladado para o céu, não conheceu a morte. E o que o apóstolo Paulo nos diz?
2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Então tem três elementos que nós vamos destrinchar aqui em 2 Coríntios 5, 9. Aí nós vamos fechar em Hebreus capítulo 13, tentando pensar formas práticas de compreender o que significa agradar a Deus e como nós vamos traduzir o nosso desejo de agradar a Deus em ações práticas, como resposta ao que Cristo fez por nós. Então isso é fundamental. A maneira como nós enxergamos tudo que está sendo dito sobre viver uma vida agradável a Deus é por causa do que Cristo fez por nós. É a morte de Jesus que nos constrange. Essa que é a ideia aí, tá bom? Então, nós nos esforçamos. Nós nos esforçamos. Esse esforço ele é construído como resposta ao que Jesus fez por nós. Existe uma tendência de nós ficarmos de nos apegarmos tanto à questão da graça de Deus e numa maneira equivocada e incompleta, de acharmos que a vida cristã ela é destituída, ela não tem nenhum esforço. Bom, o apóstolo Paulo deixa claro, é por isso que também nos esforçamos. Aliás, quando ele usa essa intensidade de esforço, ele está falando, por exemplo, de pregar o evangelho. Romanos capítulo 15, versículo 20, ele diz o seguinte: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Quando o apóstolo Paulo fala de um esforço intenso, ele está falando de viver de forma agradável a Deus, ele está falando de pregar o evangelho. Em 1 Tessalonicenses 4,11, ele fala de diligenciardes por viver tranquilamente. Ele está falando de uma vida santa. É um esforço para viver agradável a Deus, um esforço para pregar o evangelho, um esforço para viver viver uma vida tranquila, uma vida santa. Então isso começa a ajudar a gente a entender que existem temas que vão andar juntos. Essa questão do esforço tem a ver com vários aspectos da vida cristã, como resposta ao que Cristo fez por nós. Nós não estamos querendo conquistar nada, nós não estamos querendo aplacar a ira de Deus. Por quê? Porque tudo que nos foi conquistado foi dado por Jesus Cristo gratuitamente na cruz do Calvário. Porque a ira de Deus que estava direcionada a nós foi aplacada pelo sacrifício de Jesus. Então, a nossa vida de esforço é em resposta ao que ele fez por nós. O apóstolo Paulo diz não só que ele se esforça para isso, mas ele diz quer presente, quer ausente. O que é presente e ausente? O versículo 6 nos dá grandes pistas disso. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então ele fala, presente no corpo é porque eu estou ausente do Senhor. Aí ele fala, presente com o Senhor é que eu estou ausente do corpo. Quando que eu estou presente no corpo e ausente do Senhor? Quando que eu estou presente com o Senhor e ausente do corpo? Eu estou presente no corpo e ausente do Senhor quando eu estou vivo. Eu estou ausente do corpo, estou presente do Senhor quando eu morri fisicamente e agora estou na presença do Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, eu me esforço, vivo ou morto, para viver agradável a Deus. Ele usa os dois extremos da vida, creio eu, para colocar tudo que tem entre os dois. Tem só um objetivo, viver de forma agradável a Deus. Viver de forma de correspondência ao que Cristo fez por mim. Viver de tal forma que vai traduzir a minha gratidão por aquilo que Ele fez por mim. Quer ausentes, quer presentes, em toda a circunstância. Há esforço em toda circunstância e Ele coloca agradar a Deus. Aí o que eu fiz? Eu fiz um exercício de passagens, em particular do apóstolo Paulo, e depois a gente vai ver uma em Hebreus, né? E como ele usa essa questão do agradável. E é interessante as coisas que ele lista que são agradáveis a Deus. Meus irmãos, as coisas que nós estamos acostumados a ouvir como responsabilidades do cristão, feitas com fé em resposta ao que ele fez por nós, é agradável a Deus. Então, quando a gente nutre no coração um desejo de agradar a Deus, e a gente começa a ter uma porção de ideias mirabolantes, essas ideias mirabolantes, às vezes, elas têm a ver com as intenções do nosso coração.
Elas precisam ser redirecionadas pela fé, elas precisam ser canalizadas em seus esforços para aquilo que está escrito. Então nós vamos perguntar, Senhor, o que é agradável ao Senhor? Eu quero viver uma vida agradável ao Senhor. Me diz, o que é agradável ao Senhor? Romanos 14, 18 e 19 diz o seguinte: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. O contexto de Romanos 14 é o apóstolo Paulo dando instruções para os cristãos de Roma a viverem de tal maneira que a liberdade que eles têm em Jesus Cristo encontra um limite, encontra algo que vai cercear sua liberdade, que é o amor pelos irmãos. De que não importa comida, bebida e etc. O que importa é amar pessoas. Amar é aquilo que vai direcionar a prática agradável a Deus. Bom, como é que eu vou viver uma vida agradável a Deus? É pela fé. Fé no que diz a palavra. E a palavra diz o quê? Que a gente deve amar uns aos outros. Efésios capítulo 5, versículos 8 a 10 diz o seguinte: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que eu vou provar o que é agradável ao Senhor? Como que eu provo o que é agradável ao Senhor? Andando na luz. Bondade, justiça e verdade. Então ele repete os temas em cada momento que essa palavra é usada. Agradável a Deus. No contexto de vida cristã, o apóstolo Paulo tem algo em mente. Ele tem algo em mente que tem a ver com este novo homem, o caráter de Cristo, essa vida que eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. Por quê? Porque Ele morreu por mim. Bom, Filipenses 4,18, o apóstolo Paulo agora coloca algo bem prático, olha só o que ele coloca. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Bom, se você é familiarizado com a epístola de Filipenses, aquilo que Epafrodito passou para Paulo provavelmente era um presente de ordem financeira. E aquilo foi agradável a Deus. Quando um irmão recorreu às necessidades materiais de outro, em particular o apóstolo Paulo, mensageiro da palavra de Deus, e isso foi agradável a Deus. E por que os filipenses fizeram isso? Porque eles foram alcançados por Jesus. Alcançados por Jesus, eles viveram de uma maneira a traduzir esse sacrifício de Cristo, não viviam mais para si mesmos, mas viviam para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Colossenses 3,20, esse aqui, escuta isso daqui. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Você filho debaixo da obediência e supervisão dos seus pais. Você quer agradar a Deus? Obedeça aos seus pais. Ao invés de pensar em inúmeras formas mirabolantes, não é? Com as intenções do seu coração de tentar oferecer algo para Deus, como se ele fosse se surpreender com a sua criatividade, pense o seguinte: Deus requer de você obediência aos seus pais. Você percebe que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque cada uma dessas listas práticas que são relacionadas como algo agradável a Deus, são coisas do dia a dia que parecem tão pequenas, mas significativas, porque pela fé eu estou concordando que Deus sabe como Ele quer ser agradado, Ele sabe, Ele mandou Jesus no meu lugar e assim por diante. Hebreus capítulo 13, versículo 16 diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Meus irmãos, eu pensei ao longo desses últimos dias, né, referente a essas passagens em particular, porque talvez parte da nossa tristeza tenha a ver com a impossibilidade de nos reunirmos como igreja. Okay? É gostoso estar junto como igreja. Deus nos manda estar juntos como igreja. Aliás, a própria epístola que nós acabamos de ler aqui em Hebreus fala justamente isso. Hebreus 10, de 23 a 25, que a gente não deve deixar de se congregar. Okay? Então é importante nós estarmos juntos. É agradável, é bom e agradável os irmãos viverem em união. E o nosso culto é agradável a Deus quando é pela fé. Agora, viver uma vida completa e plena em Jesus Cristo não é cerceada pelo isolamento social.
de que nós temos crescido na prática de tudo aquilo que está sendo lido aqui, do que é agradável a Deus, que pela fé nós vamos receber e nós vamos viver uma vida agradável a Deus, pela fé. Se você é filho, obedecendo aos seus pais. Crente em Cristo, amando uns aos outros. Edificando. Sabendo que a liberdade que você tem em Cristo não é para dar vazão para a sua carne. Ela é cerceada pelo amor, pela consideração do próximo. Então nós começamos a ver que essa vida agradável a Deus, ela é uma vida de fé, e fé naquilo que diz a palavra de Deus. De que não tem o que você possa fazer, por mais talentoso que você seja, eloquente, dotado de dons e habilidades, que vai impressionar a Deus, porque Ele é dono de tudo, Ele te deu esses dons e talentos. O que agrada a Deus é uma vida de fé, vista e traduzida em obediência à palavra de Deus. Por quê? Porque Ele morreu por você. Para você não viver mais para você mesmo, mas viver para Ele. Percebe como a graça de Deus é que nos capacita então para esse esforço e vivemos pela fé, buscando uma vida agradável ao Senhor. E eu quero encerrar lendo o versículo 15 de Hebreus 13 e depois os 20 e 21 do mesmo capítulo, Hebreus 13. Porque o que nós vamos ver aqui agora é que tudo isso que nós estamos experimentando de agradável a Deus, de amor uns pelos outros, da gente crescendo, sendo confrontado, revendo uma porção de coisas, não é? De fato, tem tantas coisas que nós estamos lidando e revendo. Agora note como que o autor de Hebreus coloca no capítulo 13. Obviamente eu vou ler de novo o 16, mas no contexto do 15, presta bastante atenção. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus se compraz dos nossos sacrifícios de amor mútuo, porque vem de lábios que confessam o nome de Jesus, que vem com lábios que confessam o nome de Jesus e pela fé no nome de Jesus. É por meio dele que nós fazemos essas coisas. Percebe como é muito diferente dessa dinâmica pagã de eu vou fazer coisas para obter favores de Deus? E aí os versículos 20 e 21 nos colocam no nosso devido lugar. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, olha o elemento do Evangelho, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é com fé em Deus, naquele que faz com que eu e você sejamos agradáveis a Deus, que é digno de todo louvor. Então, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, talvez meses, espero que não, nós vamos nos reunir. Sabe o que vai ser agradável a Deus? Aquilo que nós já estamos praticando. Que é o quê? Se você é filho, obedecendo aos seus pais, andando na luz, andando em verdade, andando em justiça, cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você vê, cuidado com o quanto que você come, cuidado com o que você fala e de quem você fala. Okay? Então, cuidando dessas coisas, andando na luz, isso é agradável a Deus, para provarmos o que é agradável a Deus. O amor mútuo, nós temos visto inúmeras manifestações de amor entre os irmãos, isso é agradável a Deus. E quando nos reunirmos, o que vai ser agradável a Deus? Não vão ser nossas intenções, não vai ser os nossos planos de espetáculo, vai ser ainda o mesmo coração sincero, a mesma boca que confessa o nome de Jesus, reconhecendo que Ele morreu por mim, para eu não viver mais para mim mesmo. E aí, pelo nome de Jesus, nós oferecemos um culto agradável a Deus. É tudo por meio de Jesus. Todas as coisas por meio dele, para ele. Romanos 11:36 diz, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então vamos confiar no que diz a palavra de Deus. Se nós vamos viver vidas agradáveis ao Senhor, certamente não deve ser porque nós estamos buscando o favor do Senhor. Nós vamos viver vidas agradáveis ao Senhor porque Ele já despendeu todo o seu favor sobre nós em Cristo Jesus. E agora nós vamos ser capacitados pela sua graça para nos esforçar em toda e qualquer circunstância para sermos como Jesus é. Isso é agradável a Deus. Amém? Então louvado seja o Senhor que nos instrui na sua palavra, não nos deixa preso nas nossas intenções,
nos liberta com a sua verdade para vivermos uma vida agradável a Deus. É isso, meus irmãos. Vamos viver vidas agradáveis a Deus. Deus abençoe vocês. Uma excelente noite. Uma noite descansando no Senhor. O bom pastor, a gente acabou de ler, o grande e supremo pastor Jesus Cristo, que cuida das suas ovelhas onde quer que elas estejam. Eu não sei onde você está. Parte da minha aflição nesses últimos dias é simplesmente de desconhecer o paradeiro de muitos. Às vezes nós ficamos restritos a uma mensagem, uma ligação. Temos um pouco de informação, mas não todas. Mas nós descansamos que o grande pastor sabe exatamente o que cada um de nós precisa e o estado do nosso coração. Então que ele nos conduz e continue nos conduzindo para viver agradável a Deus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, gratos ao Senhor, porque em Jesus podemos viver vidas agradáveis ao Senhor. Abençoe, ó Deus, o seu povo, abençoe, ó Deus, a tua igreja. Abençoe, ó Deus, deixando claro quais são os passos de obediência que cada um de nós precisamos tomar no contexto onde estamos para vivermos vidas agradáveis a Ti. Sabendo, ó Deus, de que só é possível pela fé no Senhor. E assim é que queremos crer, assim é que queremos seguir, vivendo vidas agradáveis ao Senhor, convictos e gratos de que tudo o que carecemos já nos foi dado. Louvado seja o Senhor. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe você. Se você não teve a oportunidade de ouvir a palavra de ontem à noite do pastor João Pedro, sobre dicas práticas de como servir, está aí a tradução daquilo que nós já estamos falando aqui, né, sobre viver uma vida agradável a Deus. Hoje pela manhã o pastor Marcelo falou também sobre a questão da internet, né, como nós andamos, ande na luz, no uso das redes sociais, da internet, buscando vidas agradáveis a Deus. Por quê? Porque Ele morreu por nós. Deus abençoe. Até mais.